Então vamos começar mais um programa Momento Raízes, dando continuidade ao nosso encontro 11, né? 2 semanas atrás, antes da nossa viagem missionária, nós estávamos no nosso encontro 11, onde nós falávamos sobre Josué, e eu optei por separar, por dividir em duas partes, para que a gente pudesse ver mais tranquilamente o final ali de Josué, ou alguns pontos mais importantes que eu considero importantes, como a Batalha de Ai, né? Eu tenho alguma curiosidade sobre Jericó, mas mais importante hoje, acredito que vai ser a Batalha de Ai, né? Eu quero compartilhar, eu quero conversar com vocês a respeito do que aconteceu, né? Uma batalha. Jericó foi uma grande vitória, foi a primeira investida do exército israelense no campo cananeu, no campo de combate, uma cidade fortificada, e eles tiveram uma grande vitória tremenda, fantástica, sobrenatural. Mas no momento em que eles passam para a Batalha de Ai, que foi a segunda batalha, que seria muito mais fácil, extremamente mais fácil, né? Era um povo muito mais fraco e uma cidade não fortificada. Ali eles têm uma derrota bem difícil, né? Então eu quero conversar com vocês a respeito disso, né? Porque tem lições aqui que nós podemos aprender para o nosso dia a dia, tá bem? Então, relembrando lá, no nosso passado, nós paramos ali comentando sobre os exemplos, né, das incríveis ações militares, né, que foram lideradas por Josué, né, sobre toda a terra de Canaã. Nós comentamos também, eu lembro que comentamos alguma coisa sobre, depois das vitórias essas, Josué lidera também a distribuição do território entre as tribos, né? Lembrando que a tribo de Levi não teve terra, não teve herança ali, não teve parte, porque a parte era com o Senhor, tá bom? Então, nós vimos isso, que gradualmente Josué, liderando Israel, foi tomando território, foi distribuindo, e gradualmente eles foram todos, então, ocupando o território. E sem dúvida, como eu estava comentando agora, de todas as batalhas lideradas por Josué, a tomada de Jericó é a mais conhecida de cristãos e não cristãos, né? O povo de Israel, guiados por Deus, dentro de uma estratégia que Deus deu para Josué, inicia, né, o avanço contra a cidade de Jericó. Em Josué, no capítulo 6, vai falar sobre isso. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía da cidade, ninguém entrava na cidade. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu já entreguei na tua mão a cidade de Jericó, entreguei o seu rei e entreguei os seus valentes. Aqui existia uma certeza, aqui não era uma possibilidade. Olha, talvez tu vá ser vitorioso. Não, aqui Deus estava dizendo: eu sou contigo, eu te prometi que eu seria contigo e eu já te entreguei. É uma certeza de vitória. Quem tem vida com Deus tem certeza de vitória, não tem possibilidade. Ontem ainda falávamos, domingo nós falávamos no culto, né, sobre uma das grandes características da Bíblia, né? Muitas pessoas pensam que a Bíblia é um livro de promessas. Na verdade, é um equívoco isso. A Bíblia é um livro de realidades. A Bíblia não é um livro de promessas.
Se fosse um livro de promessa, nós estávamos ainda aguardando, Israel estava ainda aguardando as promessas. Mas tudo que Deus prometeu, principalmente aqui, ó, como a gente está vendo, a questão da terra prometida, desde Abraão, né, aqui está sendo entregue. Então, a Bíblia, muito mais do que um livro de promessa, é um livro de realidades. Né, e nós temos que entender isso. Né? Quem tem vida com Deus tem certeza, né, da realização daquilo, de cada promessa, de cada palavra que Deus liberou na tua vida. Tu pode ter essa certeza, tu pode ter essa convicção, tá bem? Eu até postei algo hoje aqui, depois eu quero poder trabalhar, quem sabe em algum culto, alguma ministração, sobre algum engano que existe. Né? Muitas vezes nós pensamos que recebemos a bênção, nós recebemos o milagre que nós estávamos buscando, nós recebemos as portas abertas e muitas vezes nós nos descansamos nisso e achamos que realmente nós já temos a vitória. Eu quero dizer para ti que a unção de Deus, ela não é definitiva e ela não é perpétua. Talvez muitos vão estranhar isso agora, essa palavra, mas a verdade é essa. A unção de Deus, ela não é definitiva, ela não é perpétua. A bênção de Deus, a transformação que Ele pode levar para dentro da tua casa, não é algo definitivo e perpétuo. É a obediência. A obediência é que perpetua o milagre na tua vida. Né? Nós vemos ali o rei Saul, que foi ungido por Deus para ser rei, e depois ele começa a se levantar, né? com vaidade, com orgulho, com desobediência. Ele começa a se levantar, se posicionar contra, né, o próprio Deus. E o próprio Deus que ungiu ele foi o mesmo que derrubou ele. Né? Porque ele achou que ele era dono do trono, e na verdade não é. Né? Quem é dono do milagre é Deus, não somos nós. Então, para que o milagre permaneça na tua vida, para que a bênção, para que a transformação de Deus permaneça na tua vida, para que as portas de Deus permaneçam abertas na tua casa, na tua vida, é necessário que haja uma obediência. Por isso que Deus estava aqui com tanta convicção, dizendo para Josué: eu já entreguei na tua mão. Eu conheço o teu coração, eu conheço o teu caráter, eu conheço a tua vida, e eu já entreguei Jericó, eu já entreguei o seu rei e os seus valentes na tua mão. Isso daqui Deus conhecia o caráter. E por falar em caráter, tem uma coisa bastante interessante a respeito do caráter, a respeito do caráter de Josué. A respeito do caráter de Josué. O que acontece? Antes de enviar o exército para combater Jericó, Josué envia 2 espias. Né? Se nós não conhecemos a história, é interessante a gente ler essa história aí. Ele envia 2 espias, era uma estratégia militar, nós não vamos entrar onde nós não conhecemos. Né? Ele envia, Deus ordena para ele que envie 2 espias, e ele envia 2 espias que vão lá conhecer a cidade, vão conhecer a estrutura da cidade, vão conhecer a capacidade militar da cidade. Né? Só que nesse meio tempo que esses espias estão lá, eles são descobertos pelo governo. Eles são descobertos pelo governo cananeu de Jericó. E eles, em fuga, eles vão se esconder na casa de uma prostituta chamada Raabe. E a própria Raabe confessa para eles: olha, nós já ouvimos falar da fama dos filhos de Israel, nós já ouvimos falar da fama do Deus de Israel, nós já ouvimos falar de tudo que Deus tem feito, tem favorecido vocês desde a saída do Egito, e está todo mundo em pânico, está todo mundo com medo, assustado. E nós sabemos que a ordem é de destruição, e era verdade, porque Deus já tinha dado a ordem: onde vocês vão entrar, vocês vão destruir, vocês vão matar, não pode ter comunhão com o mundo. Não pode, nós já vimos isso, né? Deus nos coloca em algumas áreas, né, de crescimento, áreas favoráveis, mas nós não podemos ter comunhão com o mundo. Nós temos que aprender a viver no mundo, mas traçando limites, para não sermos influenciados. E a ordem de Deus era
não ter envolvimento com nada, era queimar tudo, e os metais nobres, os tesouros, era para levar para a casa do Senhor, né, para enriquecer o povo de Deus. Então, o que acontece? Mesmo que a ordem de Deus fosse a destruição e a queima total, Raabe pediu para esses dois espias: olha, eu vou esconder vocês, mas eu preciso que vocês me prometam que quando o Deus de vocês entregar essa cidade, vocês destruírem tudo, vocês vão poupar a mim e vão poupar também a minha família. E isso foi feito. Eles prometeram, eles empenharam ali a sua palavra, e Josué, quando quando Israel invade Jericó, Josué, ele mantém o compromisso, ele mantém essa palavra. É um homem de caráter. Irmão, tu tem que aprender, irmão, a manter a tua palavra, irmão. Isso é caráter. Isso daí, irmão, tem que ter compromisso com aquilo que sai da tua boca. Ou então não abre a boca. Ninguém é obrigado. A palavra diz que ninguém é obrigado a fazer voto nenhum, mas se fizer, que cumpre, irmão. Ninguém é obrigado a se comprometer com nada, mas se tu se comprometer, então tu cumpre, irmão. Seja homem, irmão. Tenha caráter, irmão. É isso daí que a sociedade espera. É isso aí que a família espera. É isso aí que a igreja espera, irmão. Que a gente possa ter compromisso com a nossa palavra. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Se a gente não tem compromisso com a palavra que eu falei, que dirá com a palavra que foi Cristo que falou, né? Nós precisamos ter isso. E uma das coisas que chamava a atenção de Deus era o caráter e o compromisso que Josué tinha. Por isso que Deus era com Josué da forma que era, e por isso que ele não é com muitas pessoas da forma que poderia ser, por causa da falta de compromisso com tantas coisas. Amém? Então eles invadem Jericó, eles tomam a cidade de Jericó, uma grande batalha, né? Deus dá a estratégia ali que provavelmente eu acredito que ninguém entendeu. O exército de Israel não entendeu, mas o exército de Israel obedeceu. Não cabe a nós entender, mas cabe nós crermos que tudo está se encaixando dentro da vontade de Deus, da estratégia de Deus e dos caminhos de Deus. Tudo está se encaixando. Deus, ele não nos chamou para nós vivermos apenas aquilo que queremos, mas ele nos chamou primeiro para caminharmos nos caminhos que ele traçou para nós. E as estratégias, vivermos as estratégias. Ele traçou caminhos para nós e ele elaborou estratégias para que nós tenhamos vitórias, né? Então, nós sabemos, né, cristãos e não cristãos sabem que essa batalha ela foi vencida, né, começando com o povo, o exército hebreu, dando 13 voltas ao redor da muralha de Jericó. Imagina que estratégia militar absurda, né? Da onde que 13 voltas, da onde que começar a gritar e começar a tocar buzinas, né, cornetas, ao redor de uma muralha tão grande, isso faria com que a muralha caísse. Mas aconteceu, foi assim que aconteceu, né? Deus deu estratégia. Eu quero dizer para ti, eu quero ministrar, né, eu quero profetizar que Deus te dê estratégias criativas, né, que vão derrubar as muralhas que estão cercando a tua casa, que estão cercando os teus sonhos, os teus projetos, que estão cercando a tua vida. Eu ministro que Deus te dê realmente estratégias criativas, assim como deu também para o povo hebreu. E quando ele te der estas estratégias criativas, que tu obedeça, né? Que tu obedeça. Não estabeleça, não tente questionar Deus, não estabeleça novos caminhos, mas viva, caminhe pelos caminhos que o Senhor tem estabelecido para ti. E ele vai te dar vitória, e as muralhas que cercam, que tem cercado muitas áreas da tua vida, com certeza todas elas vão cair. Tá bem? Então, falando um pouquinho sobre Jericó, é interessante. É a cidade mais antiga do mundo. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. A exceção da cidade que Caim construiu. Quando ele saiu, nós vamos ver isso talvez na próxima semana, alguma coisa assim. Quando Caim saiu da região do Éden, ele construiu uma cidade. E era uma cidade extremamente desenvolvida.
Né? As pessoas muitas vezes não sabem, as pessoas só o que sabem da história de Caim é que Caim matou Abel. E na verdade ele construiu uma cidade, ele construiu uma civilização extremamente inteligente e tecnológica. Um povo que desenvolveu instrumentos musicais, um povo que desenvolveu a metalurgia. Mas por que essa cidade não é a mais antiga do mundo? Porque ela foi destruída no dilúvio, né? Por ocasião da grande catástrofe global chamada dilúvio, onde as águas de baixo e as águas de cima se romperam, né? Essa cidade ela foi destruída, porque além de muito desenvolvida e tecnológica, ela também era uma cidade muito corrompida, uma civilização, né, que se deixou corromper e precisou então que houvesse uma purificação na terra. Então, tirando essa, fica Jericó. Jericó tem cerca de 10 mil anos. Ela foi construída, na verdade, há mais de 10 mil anos. Ela já estava construída, depois ela foi invadida pelo exército hebreu, foi destruída a cidade, ela foi depois habitada, aquele território ali, e até hoje existem excursões. Ela fica, para que a gente possa entender, Jericó ainda existe e fica a cerca de 25 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Né? Então existem as excursões aí, várias excursões durante o ano, né, que levam aí o povo para Jerusalém, e também tem esse percurso aí, nesse trajeto aí de excursão, passando aí também por Jericó. Inclusive nessa região aí, né, quem faz a excursão tem a oportunidade, a possibilidade de ver. Procura depois no Google, vai ver essas imagens, é bastante interessante, muito bonito. Uma das coisas que é possível ver nessa excursão é a árvore, ou parte da árvore, ou descendência da árvore que Zaqueu subiu, né? Naquela passagem lá, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a palavra mostra que Zaqueu subiu numa árvore. Procura no Google a imagem, tu vai ver essa árvore lá. Também naquela região ali, né, é possível conhecer, e tem também as imagens, né, no Google, as fotografias das excursões, né, tu vai ver também ali, tu vai poder ver o lugar chamado Monte das Tentações, lembra quando Jesus ele foi levado para o deserto e ali ele foi tentado por Satanás, né? Então, por um período ele estava em jejum, né? E aquela região é chamada Monte das Tentações, e fica também na região ali entre Jerusalém e Jericó. Extremamente bacana, dá uma olhada lá, é muito instrutivo. Escuta, é como eu sempre digo, a nossa fé, ela precisa ser uma fé inteligente. Irmão, a Bíblia, ela tem 3 dimensões, nós estamos falando isso aqui. Nós não podemos viver só a dimensão espiritual da Bíblia, porque a Bíblia tem a dimensão arqueológica e tem a dimensão histórica. Nós precisamos ser pessoas inteligentes, irmão. Nossa fé precisa ser uma fé inteligente. A Bíblia fala sobre conhecimento. Em muitas passagens, né, Deus vai falar que nós precisamos ter conhecimento, tá bem? Então vamos estudar a Bíblia, né? Vamos ter a curiosidade de entrar. Nós temos essa ferramenta aí, né, que é a internet hoje, nos nossos dias, né, que nos ajuda tanto. Entra lá, tem coisas maravilhosas para que a gente possa aprender. Tá bom? Então, passamos aqui rapidamente aqui pelo compromisso de Josué com sua palavra, o caráter, né, de Josué ali, mantendo o compromisso da palavra ali com Raabe. E a história da Raabe é tremenda, porque ela sai de um contexto de prostituição, ela sai de um contexto de vida de mundo, ela sai de um contexto de uma vida social totalmente diferente do povo hebreu, e ela acaba se convertendo, ela acaba adorando também o Deus de Israel, tendo uma vida cristã, ela casa, e se nós seguirmos a linha de descendência dela, nós vamos encontrar o rei Davi. Nós vamos reencontrar. O rei Davi tem descendência em Raabe, uma pessoa que se converteu. Eu quero dizer para ti que Deus pode mudar a tua descendência, pode mudar a tua história, pode mudar o teu futuro completamente. E se nós seguirmos mais à frente ainda, passando Davi, nós vamos ter Jesus Cristo. Né? Raabe, a conversão de Raabe,
está dentro de um contexto do nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio ser o Salvador e o abençoador de todas as famílias da terra. E tudo isso por quê? Porque Josué foi homem, teve caráter e manteve também a sua palavra e o seu compromisso. Tá bem? Isso é outra história interessante, a história de Rabi. Vale muito a pena. Vale muito a pena estudar. Então nós vamos lá, passando então para o combate de Ai. Se eu não estou enganado, está lá em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 vai falar sobre isso. Foi o segundo combate após a invasão do território de Canaã, né? Sempre lembrando que Canaã era um grande território, era uma grande região, onde haviam ali algumas nações, né? Algumas nações constituídas ali. Né? Canaã não era uma cidade, Canaã não era um país, Canaã era um território muito grande, né? Era um território, vamos pensar, um grande território. Né? Se a gente pegar a nossa... Mal comparando, né? Mas para que a gente possa entender, se nós pegarmos a nossa América Latina, quantos países tem? Se nós pegarmos a nossa América Central, quantos países tem? Se nós pegarmos a Europa, quantos países tem? Né? Então, Canaã era uma região, né? Era uma região, né? Quase que mal comparando aí um continente, né? Eu vou fazendo essas ilustrações mentais para que a gente possa conseguir compreender do que se trata realmente essa história. Então, Ai, a cidade, né? Cidade-nação, era uma cidade e era uma nação, né? Se situava ali na região de Canaã, e segundo o relato bíblico, foi a segunda cidade a ser invadida pelo exército israelita. Bom, ali também havia um relato dos espias, né, dizendo que era uma cidade enfraquecida, que era uma cidade fácil. Quando Josué senta com os seus líderes militares para traçar ali a estratégia de combate e os seus conselheiros, ele foi aconselhado a não sacrificar, não cansar o exército. Por quê? Porque era uma cidade, Ai era uma cidade de poucos habitantes, né? Era uma cidade pouco fortalecida, era uma cidade de poucos habitantes, o seu exército era pequeno, o seu exército era fraco, mal treinado, então ele não precisaria enviar o seu exército inteiro, bastava apenas cerca de 3.000 homens, e era uma batalha contada como certa. Mas quando eles chegam lá, essa cidade ela precisou ser atacada por 2 vezes, porque quando eles chegam lá, eles foram surpreendidos por uma derrota que surpreendeu todo mundo, inclusive surpreendeu os habitantes de Ai, que não esperavam que teriam vitória. Não esperavam que teriam vitória, porque eles sabiam da força que eles tinham. Né? Agora, essa derrota, ela não aconteceu por causa do poder bélico, do poder militar, ou de alguma estratégia diferente, surpreendente do exército de Ai. Né? Essa derrota ela aconteceu não foi por causa da muita força do inimigo, mas porque entre o povo de Israel, entre a nação de Israel, havia desobediência e havia coisas ocultas. O que eu falei agora há pouco? Que Deus tem uma promessa, Ele tem uma palavra, mas isso não é perpétuo. Isso não é perpétuo. Né? O que garante a perpetuidade da unção é a obediência. O que garante a perpetuação do milagre, né, do que tu vai receber, da bênção que tu vai receber, isso daí é a obediência. Se tu não for obediente, a derrota está aí. Tanto é que existia promessa de vitória e houve derrota que surpreendeu todo mundo. Agora, por que aconteceu isso? Aconteceu, na verdade, da mesma forma que acontece nos nossos dias, né?
Não existe nenhum adversário que seja natural, não existe nenhum adversário que seja espiritual que possa realmente nos derrotar. Mas muitas vezes nós somos derrotados e isso acontece porque no nosso meio está havendo pecados e está havendo coisas ocultas. Tem coisas que estão na tua vida, que estão na tua casa, que estão no teu pensamento, que estão nos teus sentimentos, que tu sabe que estão ali e tu está ocultando. E às vezes talvez não seja uma questão tua, mas são questões que tu está aceitando. A palavra diz que a gente não peca só naquilo que a gente faz, mas a gente peca naquilo que a gente permita que faça. Então, irmão, vamos olhar ao nosso redor, o que a gente está fazendo, ou o que a gente está permitindo que seja feito, o que há de desobediência na nossa vida, na nossa casa, e o que há de oculto, né? As coisas, nós vamos mantendo coisas ocultas como se isso não pudesse nos destruir. A segunda batalha de Israel foi perdida, algo muito fácil de ser ganho, porta muito fácil de ser aberta, emprego muito fácil de ser conquistado, relacionamento muito certo. Sabe, nós já visitamos, eu, pastora, já visitamos famílias aí que tinham tudo para dar certo, tinham situação financeira, tinham tudo para dar certo, mas estavam dando errado. Por quê? Porque tinha desobediência e tinha coisa oculta. E tu vai ser derrotado. As pessoas acreditam mesmo que porque está oculto, isso não vai trazer prejuízo. Eu vou te falar, o que estava oculto, pastor? Nós já vimos que antes de entrar na terra, antes de entrar na região e começar a tomar posse da região, Deus deu a ordem. Vocês não vão ter comunhão com esse povo. O que é para destruir, vocês não vão ser influenciados, vocês não vão aceitar os modelos, vocês vão ter uma vida diferente. E como tem pessoas hoje que têm sido influenciadas, sabe? Hoje em dia, tem pessoas que começam a prosperar e no momento que elas começam a prosperar, elas começam a ser influenciadas pelo mundo que elas começam a viver. E é isso que Deus não quer. Para evitar a derrota, é isso que Deus não quer. Mas não adianta, tem pessoas que realmente elas precisam ser derrotadas para que possam aprender. Foi isso que aconteceu. Quando o exército israelense entra na terra de Jericó, eles começam a queimar tudo, eles começam a destruir tudo. O que era metal, eles começam a separar para levar para a casa do Senhor conforme foi ordenado. Mas teve um camarada, que era um líder também, era um soldado e era um líder, chamado Acã. Tá lá, muitos conhecem a história desse camarada. Acã, quando ele entra em Jericó, ele vê uma capa muito bonita. E ele se encanta também com o ouro daquele lugar, as peças, muitas peças de ouro, muitas peças de prata, e ele decide que ele não ia, né? Ele não ia. Em princípio, existia uma unção de vitória sobre ele, mas sobre a família dele, sobre a nação dele, mas a partir dali, e por causa da desobediência, a unção de vitória foi retirada. Ele se deixa tomar por aquela situação, por aqueles objetos, ele se deixa ser seduzido pelo mundo que ele estava entrando. Olha o perigo que nós corremos. Olha por que tem pessoa que não pode prosperar, porque acaba sendo seduzido pelo mundo que está entrando. E ele foi seduzido pelo mundo que ele estava entrando. Josué capítulo 7, versículo 20, se eu não estou enganado. Vai contar essas histórias aí. Ele pega a capa, ele pega o ouro, ele pega a prata e ele escondeu. Ele levou tudo para a sua tenda, ele levou tudo para dentro da nação de Israel e ele escondeu o que ele tinha feito, como se Deus não pudesse saber, como se ninguém pudesse saber do oculto e nem mesmo Deus. Mas Deus sempre está vendo. Eu posso não ver. A pastora pode não ver. Muitas pessoas podem não ver. Mas Deus está vendo. E quando Deus vê aquilo que Acã está fazendo,
né, trazendo oculto, coisas ocultas, trazendo maldição para o meio da sua casa, da sua família, da nação, Deus fica extremamente zangado. Amém? Com aquilo. Acã tomou a capa babilônica, ele tomou os artefatos de ouro, ele tomou os artefatos de prata, e ele toma aquilo tudo, ele leva e esconde na sua tenda, num sentido de clara desobediência às ordens de Deus. Né? Quem sabe ele estava confiante demais. Né? Quem sabe ele estava confiante demais. Agora nossa situação mudou. Agora nós não estamos mais no Egito. Agora nós somos um exército. Escuta, irmão. O que mantém a promessa é a obediência. O que mantém a vitória é a obediência, irmão. A promessa por si só, ela não se mantém. O milagre por si só, a bênção por si só, a vitória por si só, não se mantém. Né? O que protege a unção é a obediência. E Acã, em clara desobediência, escolheu. Na verdade, nós já vimos isso e temos visto, e eu vou bater muito em cima disso. Olha, obediência, caráter, vida com Deus, são princípios, irmão. Agora, princípio é uma escolha tua cumprir. É uma escolha tua, é uma escolha minha. Não sou eu, como pastor, que vou dizer. Não adianta. Até agora tem gente que não adianta a gente aconselhar, não adianta falar. Né? Irmão, irmã, princípios é uma escolha tua, irmão. Acã escolheu não cumprir os princípios. E aí ele descobriu que a vitória não era perpétua, ela acabava. O milagre acabava, a proteção de Deus acabava. Ele leva aquela capa babilônica, ele leva aqueles artefatos, aqueles metais de ouro, de prata, ele leva para a sua casa, e quando ele leva aquilo, ele acaba levando pecado para o meio da sua família. Ele acaba contaminando a sua casa. Acã contaminou a sua casa, Acã contaminou a nação. Mesmo que estivesse escondido. Mesmo que estivesse escondido, não adianta, tu pode fazer as coisas escondidas, irmão, mas mesmo assim, tu está contaminando tua casa. Acã contaminou a sua casa. Ele trouxe maldição para dentro da casa. Ele trouxe maldição para aquele momento, para aquele lugar que seria de bênção. Ele trouxe derrota. Meu irmão, quando tu está em pecado, quando tu está desobedecendo, quando tu está fazendo o que tu não tem que fazer, quando tu não está fazendo aquilo que tu tem que fazer, escuta, mesmo que seja tudo isso em oculto, tu está trazendo maldição para tua casa. É por isso que muitas vezes eu sou contrário, aliás, na maioria das vezes eu sou contrário. Não é que eu não acredite, tá? Não é que eu não acredite, eu acredito em palavra profética, em palavra revelada. Eu creio realmente na palavra de Deus, na manifestação poderosa de Deus através das revelações. Mas a grande maioria das revelações que nós vemos por aí são revelações de vitória para quem está em pecado. São revelações de bênção, em multiplicação e abundância para quem tem um monte de coisa em oculto. Por isso que eu não consigo aceitar, sabe? Porque o pastor pode não estar vendo em oculto, mas Deus está vendo, e Deus não vai abençoar, irmão. Na desobediência, eu quero dizer para ti, se Deus estava te abençoando até agora, Ele para. Se Deus estava te dando vitória até agora, Ele para. Não tem continuidade. Na desobediência não tem continuidade. Tá? E foi por causa do pecado de uma pessoa que toda uma nação foi derrotada. Foi por causa de um pecado, de uma desobediência que toda uma família foi penalizada, que toda uma família foi derrotada. É por causa do pecado de que empresas vão à falência, é por causa do pecado da desobediência que casamentos vão à falência, que finanças vão à falência, que relacionamentos familiares são destruídos, por causa de coisas que estão entrando no meio do povo de Deus, que não deveria de entrar.
Por isso que eu fiz questão de trabalhar essa história, essa derrota de Ai, num outro momento. Porque temos muito que aprender com isso. Temos muito que aprender com a desobediência e o mau caratismo desse homem chamado Acã. As atitudes desse homem, as atitudes de Acã trouxeram duras consequências. Trouxeram duas consequências. Depois a pessoa vai lá, pastor, ora por mim, pastor, me abençoa. Escuta, a palavra diz, não abençoa aquilo que eu não estou abençoando. Irmão, não dá para abençoar aquilo que Deus não está abençoando, irmão. Deus tirou a mão, filho. Aliás, eu vou dizer para ti, Deus nem tira a mão. Deus não tirou a mão, Acã é que saiu. Acã é que saiu. Sabe, Deus não tira a mão. A promessa dele está sempre conosco. O problema é que muitas pessoas querem o seu caminho. Deus não vai abençoar teus caminhos, irmão. Se ele abençoar teus caminhos, tu não vai para os caminhos dele. Não adianta tu insistir. Deixa de ser deslumbrado, irmão. Deixa de ser deslumbrado. A consequência foi dura. A perda foi dura. A vergonha foi dura. Porque tu não pensa que Acã ficou impune. Não, irmão. Não. Chega num determinado momento que aquilo que estava escondido, aquilo que Acã tinha escondido, aquilo tudo veio à tona. Porque quando Israel foge do combate, quando ele foge daquela situação ali, e na verdade apavorado, né, eles vão sentar e eles vão buscar em Deus o conselho. Olha, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que nós fomos derrotados? E aí então, Deus revela, olha, existe pecado no meio de vocês. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Né? E quando esse pecado, quando esse oculto, ele é revelado e ele é retirado do meio de Israel, quando esse pecador, né, ele é exposto, irmão, não queira ser exposto por Deus, irmão. Não queira ser exposto por Deus. A tua vergonha pode aparecer, irmão. Aquilo que está em oculto, irmão, é questão de tempo para aparecer, irmão. Né? Então, se nós temos oculto, vamos tratar de tirar, irmão. Se nós temos no nosso meio costumes que Deus não se agrada, vamos tirar, irmão. Se nós olhamos coisa que não devemos de olhar, vamos tirar, irmão. Se nós fazemos rodinha de conversa que não deveríamos, conversa que a gente não... Ei, escuta, pastor, como é que eu vou saber? Ah, meu irmão, olha aqui. A palavra diz, em parte nós sabemos, em parte nós profetizamos, irmão. Tem coisa que não precisa dizer. Tem coisa que tu sabe que é errado, irmão. Tem coisa que a gente está fazendo que a gente sabe que é errado. Tem coisa que a gente está aceitando que sabe que é errado. Tem coisa da nossa casa que a gente vai aceitando que a gente sabe que é errado, irmão. Não precisa a revelação de Deus, não precisa a profecia. Em parte sabemos, em parte profetizamos. Tem coisa que a gente sabe, não precisa que venha um anjo aqui e falar para nós. Amém? Então, no momento em que o pecado, Deus revela ali, Acã é exposto, o seu pecado é exposto, aquilo que estava oculto é exposto e é retirado do meio de Israel. Então Deus dá uma estratégia, uma nova estratégia, e Israel então parte para cima da cidade de Ai novamente, e aí então tem a vitória que era prometida, e Deus entrega também mais aquela parte da região de Canaã, entrega nas mãos de Josué e do seu exército e do povo israelense. Como interessante essa batalha. Eu quero depois ainda falar um pouquinho mais, porque ela tem mais características ainda. Tá? Então, passado, né, Josué vai vencendo, Josué vai distribuindo, né, e chega no momento da morte de Josué. Josué, segundo os historiadores, segundo a Bíblia, Josué, um soldado, um homem de Deus, um grande líder, né, que assumiu aí no lugar de Moisés, ele morre com 110 anos, né, aproximadamente, logicamente.
Então, mas quando chega esse tempo aí de Josué, ele começa a perceber, ele começa a saber, né, que o seu tempo estava no fim, então ele começa também a dissolver o seu comando. Né? Ele começa a dissolver o seu comando, ele reúne todas as tribos, e é interessante, que ele faz exatamente o bem próximo do que o seu mentor, né, tinha feito. A vida inteira de humildade, né, sempre ouvindo, sempre seguindo modelos corretos, exemplos e influências corretas. Ele reúne todo o povo, reúne as 12 tribos, e ele começa ali então, a exemplo de Moisés, ele começa ali um discurso, né, de despedida, aonde ele vai pedir para os filhos de Israel que eles renovem o compromisso com Deus, que eles renovem o compromisso com a aliança com Deus. Também ele advertiu, mesmo que Moisés fez, né? Ele fez também no final, advertindo ali, lembrando o povo de Israel que eles deveriam de guardar os mandamentos do Senhor, que eles deveriam de ser sempre fiéis também aos mandamentos do Senhor, sempre obedientes. Está lá em Josué 23, se eu não estou enganado. Né? Ele vai dizer, façam todos o esforço para obedecer. Agora veja bem, de novo a palavra obedecer. A Bíblia, do começo ao fim, ela vai falar sobre obediência, para que a unção seja garantida na tua vida, irmão. Sabe, a unção de Deus, ela é protegida pela obediência. A unção, de novo, para que a gente possa ter isso bem claro, o milagre, ele não é perpétuo na minha vida, mas a minha obediência vai proteger o milagre, vai proteger a bênção, vai proteger a minha vida nova, de uma forma que isso não vai acabar na minha vida. Pelo contrário, a minha obediência renova o milagre e a bênção dia após dia. O meu caráter, né? o meu ambiente de fé renova. E aí Josué, então, ele reúne, né, as 12 tribos, e ele começa a se despedir, e dentro desse discurso ele vai falar da necessidade de ficar renovando esse compromisso. Não é porque vocês agora estão numa cidade, numa região melhor, não é porque agora Deus tirou vocês de um lugar de escravidão e agora vocês são nação, agora vocês têm o lugar de vocês, agora vocês são conhecidos, agora vocês são prósperos. Não é por isso, né, que nós vamos descuidar da obediência ao Senhor. Né? Então, ele vai realmente reforçar essa questão do compromisso, dizendo, olha, façam todo o esforço que puderem, para sempre serem obedientes e sempre cumprirem tudo aquilo que está escrito no livro da lei de Moisés, que até então era só o que tinha. Né? E ele vai dizer mais ainda, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Irmão. E eu acho assim, ninguém desvia o pé antes de desviar o pensamento. Ninguém desvia o pé antes de desviar o olhar. Então, irmão, não te distraia. Não te distraia com as coisas que Canaã pode te oferecer, irmão. Não te distraia com a vida, irmão, que Canaã costuma viver, irmão. Não te desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, irmão. Porque isso certamente vai te derrotar. Certamente vai te derrotar. Sabe, e nós vamos falando isso para as pessoas, e as pessoas, elas vão até nos ouvindo, mas no seu pensamento, elas têm como se tivesse tudo sob controle. Não, eu tenho sob controle. Eu tenho tudo sob controle. Irmão, Acã pensou também que tinha tudo sob controle. No momento que ele desobedeceu, pegando aquela capa babilônica, pegando aquele ouro, aquela prata, e ninguém viu. E depois ele escondeu. E ele disse assim, ninguém viu, eu tenho tudo sob controle. E na verdade, ele estava totalmente errado. Amém? Então, Josué, ele falece,
com cerca aí de 110 anos, e uma das grandes mensagens que moveu a vida desse homem, que guiou, que orientou a vida desse homem, acho que realmente está lá no capítulo 1, no verso 9, né, onde Deus vai dizer: não fui eu que te ordenei. Seja forte, seja corajoso, não desanima, né? Não desanima, eu estarei contigo. Essa confiança, esse caráter cristão, esse caráter de homem de Deus, né? Acreditando em Deus, acreditando que Deus estava presente realmente todo o tempo, que a promessa dizia: teu Deus vai andar contigo, né? Teu Deus vai andar contigo. Essa palavra, eu acho que muitos de nós têm versículos que fortalecem, que animam, mas eu acredito que, se a gente for ler a história de Josué, acho que a palavra que mais moveu Josué foi realmente isso, né? Não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não desanima, eu vou estar contigo, confia nisso, né? É claro que Josué teve seus momentos de insegurança, e por isso que essa palavra foi tão importante na vida dele. Josué teve momentos de insegurança, Josué teve momentos de medo, né? Claro, ele teve as suas situações, ele teve os seus desafios, mas a cada desafio ele se lembrava, né, dessa palavra de Josué 1:9. Seja forte, palavra de ânimo, né? Palavra de ânimo. Toda vez que tu tiver um desafio, irmão, busca aquilo que pode te trazer ânimo, e não aquilo que pode te derrotar, não aquilo que pode te deixar ansioso, não aquilo que vai aumentar a tua preocupação, mas busca a lembrança que vai te trazer ânimo, que vai vivificar a tua fé, que vai animar a tua fé. Amém? Atitude e coragem, né? Nós precisamos ter isso. Josué nos ensinou isso, que mesmo com os seus momentos de insegurança, mesmo com os seus medos, mesmo com os seus desafios, ele sempre teve duas coisas: atitude e coragem. Essas duas coisas precisam caminhar junto. Nós precisamos ter essas duas coisas no nosso coração. Atitude sem coragem não nos traz um crescimento nenhum, né? E sem atitude, sem coragem, nós vamos ficar paralisados. Nós não vamos conseguir seguir em frente, nós não vamos conseguir ver a mão de Deus agindo, né? Josué, ele teve seus momentos de desafios, que muitas vezes foi além da sua capacidade, mas foi a fé, foi a atitude, foi a coragem que manteve ele em movimento, né? Não se paralisou, né? A cada desafio ele avaliava, a cada desafio ele planejava, a cada desafio ele coordenava as suas forças, e ele conseguiu enfrentar todos os desafios e vencer todos os desafios que foram propostos a eles, desafios a ele, né? Desafios que foram naturais, outros desafios que foram sobrenaturais. Ele conseguiu vencer tudo aquilo que, por muitas vezes, quem sabe, nos olhos dele mesmo, nos sentimentos dele mesmo, parecia ser coisas que são impossíveis, né? Mas que aos olhos de Deus ele conseguia, né? Por causa da atitude, por causa da coragem, né? Ele conseguia. Sem atitude e sem coragem, irmão, dificilmente tu vai vencer alguma coisa, né? Dificilmente tu vai vencer alguma coisa. O nosso sinal deu uma quedinha agora aqui, mas já retornou, tá bem? Então, assim, ó, mais um destaque aí, né? Já quase finalizando aqui, mais um destaque que eu acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre essa batalha perdida, né? Eu poderia dizer que são destaques, são lições de uma batalha perdida, né? A cidade de Ai, como nós já vimos, foi o segundo alvo do exército de Israel, e como já vimos, seria uma vitória muito fácil. Assim como tem coisas que são muito fáceis para a nossa vida, às vezes, muitas vezes, já está na nossa mão, né? Já está na nossa mão.
E nós não entendemos. Nós não entendemos como é que nós podemos ser derrotados. Nós não entendemos como é que nós perdemos coisas que nós já tínhamos. Como é que nós perdemos emprego, como é que nós perdemos relacionamento, como é que nós perdemos os nossos filhos. Né? Muitas vezes a gente fica pensando, onde é que eu errei? Onde é que eu errei? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que aconteceu aí. É uma coisa surpreendente, uma derrota, né, que trouxe surpresa. Ninguém acreditou quando os cidadãos ali, os habitantes da cidade Ai, da nação, cidade-nação, né, se defenderam, né, de forma que os soldados de Israel tiveram que virar as costas e realmente fugir. Eles tiveram que fugir, né, e totalmente abalados. Foi uma derrota que abalou, né, abalou a nação, né, de uma forma incrível. Ficaram emocionalmente abalados, espiritualmente abalados, né? E Josué e os anciãos, né, os líderes do povo, eles foram então buscar lá a explicação em Deus. Foram lá buscar a explicação em Deus, e Deus vai dizer para eles que não era a vitória, a derrota não tinha nada a ver com a força do inimigo, né? Não tinha, mas que a derrota tinha a ver com algo que estava oculto na vida deles, e que também aquela derrota não trouxe vergonha somente para a nação de Israel, mas também trouxe vergonha para o próprio Deus. Escuta, aquilo que nós estamos fazendo pode até estar oculto, mas vai trazer derrota. E essa derrota vai envergonhar o próprio Deus, o nome do próprio Deus. E por isso ele não vai te economizar, irmão. Por isso ele não vai te economizar. Porque imagina, a palavra diz, o meu nome é blasfemado por causa de vocês. Imagina se Deus vai aceitar isso, né? Então nós precisamos realmente de um momento de clareza, de um momento de clareza. Examine-se o homem a si mesmo, né? E comece a se reposicionar, né? Antes que a vergonha venha, né? Mas eu vou tentar de novo. Mas eu não sei o que, eu vou continuar do jeito que eu tô. Isso daqui foi uma coincidência. Isso aqui foi por acaso. Eu quero dizer para ti que o próprio Deus prometeu que enquanto eles estivessem em pecado, enquanto tivesse oculto na vida deles, enquanto tivesse oculto naquela nação, eles iam continuar perdendo todas as batalhas. Até o momento em que o pecado foi descoberto. E aquilo que estava oculto veio à tona. Causou vergonha de Acã. Causou a vergonha da família de Acã. E foi removido. Está lá em Josué, capítulo 7, verso 13. A partir do verso 13. A partir daí, então, Deus ordena que eles vão de novo, e aí então ele dá a estratégia. Foi bacana a estratégia que Deus deu para Josué, e eles fazem a tomada de Ai. Mas antes da tomada de Ai, Deus manda que o povo de Israel se reúna de manhã, e a partir dessa reunião ele manifesta, ele traz uma clareza para aquilo que estava oculto. Ele mostra que Acã havia desrespeitado a sua palavra, e a consequência disso era gravíssima. A consequência da tua desobediência é gravíssima. A consequência da tua distração é gravíssima. A consequência daquilo que tu aceita dentro da tua casa é gravíssima. Amém? Pode até achar que eu estou exagerando. Então, vai nessa fé e vamos ver o que acontece na sequência. Amém, irmão? Não estou aqui amaldiçoando ninguém, irmão. Pelo contrário, a gente se alegra com as vitórias de todo mundo, né? A gente se alegra com as vitórias de todo mundo. Então, para que as vitórias possam conseguir
para que as vitórias possam ser maiores e serem frequentes. É necessário que cada um venha se examinar. Amém? Não cabe a mim. Não cabe a mim. Mas a palavra diz, lá Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Mas sempre lembrando que Deus examina também o homem. Amém? Então, quando Josué vai para a segunda batalha contra a cidade e nação de Ai, lá em Josué capítulo 8, aí ele tem vitória porque o pecado já tinha sido removido. Viu, irmão? Se tu remover pecado, aí a vitória vem, irmão. Mas se tu continua, aí as tuas derrotas vão ser seguidas. Agora eu sempre digo, Deus quer perdoar. Existe um ambiente de perdão. Existe no coração de Deus o perdão. Ele quer perdoar. Então vamos aproveitar esse querer perdoar. Vamos aproveitar esse coração de Deus. Tá? Deus deixou bem claro que todas as conquistas de Israel não seriam alcançadas pela sua força ou pela fraqueza do seu inimigo, mas seriam alcançadas pela sua mão, pela sua capacidade. Né? Seria o próprio Deus que daria as vitórias conforme a fidelidade de Israel. Né? Então vamos buscar, vamos entrar dentro dessa fidelidade, dessa obediência. Né? Essa derrota de Ai, por isso que eu deixei ela para o final, né, para que a gente pudesse conversar hoje, essa derrota da cidade-nação de Ai, ela serve como um exemplo para nós, um exemplo de que o pecado escondido custa vidas, irmão. 36, se eu não estou enganado, 36 soldados de Israel morreram naquele primeiro combate, né, custa vidas, né, custa muitas coisas, né, custa o bem-estar da família, custa o bem-estar da nação inteira. Né? O Deus vai te dar vitória sobre todos os teus desafios, ou vai dar vitória para os teus desafios sobre ti. E isso é uma questão de escolha também. Né? Ou Deus vai te dar vitória sobre os teus desafios, ou vai dar vitória aos teus desafios sobre ti. É uma questão de escolha, é uma questão de obediência, é uma questão de fidelidade. Tudo depende de ti, irmão. Tudo depende de ti. Né? Tudo depende do teu comportamento e da tua fidelidade. Pode ser que tu não entenda algumas regras que Deus deu, algumas limitações, né? Tem coisas que Deus não permite, aí de repente tu pode não entender por que faz mal algumas coisas. Por que faz mal eu tomar uma cerveja? Por que faz mal eu aceitar alguém dentro de casa fumando? Por que faz mal eu escutar músicas que não são do agrado de Deus? Por que faz mal eu ir para o WhatsApp falar o que eu não devo? Por que faz mal eu fazer uma rodinha na minha casa e ficar falando da minha liderança? Porque tem coisas que realmente talvez são regras de Deus que tu não entenda, mas eu quero dizer para ti que mesmo que a gente possa não entender os motivos de Deus, nós devemos de respeitar as suas regras. Agora, respeitar a regra é princípio. E, novamente, não sou eu, não é pastor nenhum que vai te dizer que tu tem que cumprir regra. A palavra diz lá no livro de João, no capítulo 3, todo aquele que em Cristo tem esperança, purifica a si mesmo. Já pensou nisso, irmão? Como é que tem sido o teu dia a dia, irmão? Tu tem purificado a ti mesmo, irmão? Porque não adianta, irmão, tu dizer que tu tem fé, não adianta tu dizer que tu tem esperança em Cristo, se tu não purifica a ti mesmo. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Dá uma olhada depois, se eu não me engano, no Atos 5, Ananias e Zafira. Conheça essa história. Ananias e Zafira.
um povo, um casal, perdão, que tinha muita fé, um casal que estava na igreja, um casal que estava ao redor dos discípulos, mas um casal que vivia de aparência. Um casal que não purificava a si mesmo. Né? Então, mesmo que a gente possa não entender as regras de Deus, é importante que nós devamos, é importante que a gente venha respeitar estas regras. Porque quando eu respeito as regras, eu estou protegendo a unção, eu estou protegendo o milagre. Né? Muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo está oculto. Né? E pelo fato de estar oculto, não está trazendo prejuízo para ninguém. É uma questão só minha, é uma questão que acontece só na minha casa, é uma questão que o pastor não sabe, ninguém sabe, né? E por isso mesmo não vai prejudicar a ninguém. E isso é um equívoco. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo bem simples para que tu possa entender que mesmo que tenha alguma coisa oculta, esse oculto ele interfere e traz morte, né? Por exemplo, quantas esposas, donas de casa, já faleceram, por exemplo, com o vírus do HIV. Por quê? Porque o seu marido, em oculto, adulterou, ele se contaminou, e essa contaminação e esse oculto veio contaminá-la também, e aí ela faleceu. Quem sabe muitas vezes até filhos nascem contaminados com HIV. É por causa do oculto, irmão. Né? Mesmo que esteja em oculto, existe um preço, existe uma consequência. E pode estar muitas vezes em oculto aos olhos de outros homens, aos olhos da sociedade, aos olhos da família, pode estar oculto aos olhos da igreja, mas nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, tudo está exposto, toda a tua vida está descoberta, toda a tua vida está exposta, tudo o que tu fala, mesmo dentro de casa, tudo está exposto aos olhos do Senhor. Está escrito isso lá no livro de Hebreus. Aos olhos de Deus não existe um oculto, irmão. Vamos nos conscientizar disso. Vamos nos conscientizar disso. Não existe oculto aos olhos. E vou dizer, aos olhos dos homens também pode estar oculto por um certo tempo. Mas a palavra diz que o Espírito Santo revela o coração do homem. Chega um momento em que o Espírito Santo revela o teu pecado. O Espírito Santo revela aquilo que está em oculto. Revela aquilo que tu pensa. Revela aquilo que tu fala. Revela aquilo que tu faz. Mesmo que seja dentro da tua casa. Mesmo que tua esposa não saiba. Mesmo que teu marido não saiba. Mesmo que a tua família inteira não saiba. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está encoberto aos olhos de Deus. E as consequências disso são terríveis. São terríveis as consequências quando nós deixamos a nossa carne dominar as nossas vidas. As consequências são de destruição. Destruição da própria espiritualidade. Destruição da própria fé. Está lá no livro de Hebreus. Basta ir lá. Agora, para nós encerrarmos. Pastor, como é que eu me livro disso, pastor? Pastor, eu nem imaginei. Pastor, que era tão grave. Ou quem sabe tu até sabia que era grave, mas como é que eu saio disso agora? Como é que eu consigo lidar com esses pecados, com essas práticas que estão ocultas? Eu quero dizer para ti que o primeiro passo é tu começar a parar de se enganar, de achar que não dá nada, de achar que isso não é tão grave, de achar que tu tem o domínio sobre tudo. Não, isso aqui eu domino, isso aqui é tranquilo, isso daqui não abate a minha fé, isso daqui não tem problema, não tem situação, não vai causar situação nenhuma na minha fé. Então, o primeiro passo para nós conseguir lidar com o pecado,
lidar com aquilo que está oculto e conseguir remover é parar de se enganar. Parar de se enganar é parar de negar o erro e reconhecer que realmente está em pecado, reconhecer que existe algo que está errado, que existe algo que está em oculto, né? Nós temos o costume, né? Isso eu acho que já vem de uma descendência adâmica, né? Nós temos o costume de suavizar o problema, de suavizar o pecado. Não, isso daqui foi só assim, isso daqui eu controlo, isso daqui não é tanto, mas eu quero dizer para ti, querido, Deus, ele não aceita. Não tem coisa grande, não tem coisa pequena, não tem coisa que tu domine, que tu... Deus não aceita. Aos olhos dele, meu irmão, está tudo descoberto. E ele exige um arrependimento verdadeiro, irmão. Sabe? Ele exige um arrependimento que venha nascido da tristeza. Arrependimento é tristeza, irmão. Dá uma olhada lá, 2 de Coríntios, capítulo 7. Acho que o verso 10 deve falar alguma coisa a respeito disso. Então, a palavra vai dizer, o que encobre, lá em Coríntios vai dizer, o que encobre as suas transgressões, não, perdão, aí Provérbios, o que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar, jamais vai prosperar, mas aquele que confessa e aquele que deixa o seu mau caminho, aquele que deixa o pecado, aquele que deixa o oculto, aquele que deixa as influências, esse encontrará misericórdia. Está lá no livro de Provérbios, irmão, capítulo 28. Dá uma olhada lá. Mas o que encobre, o que continua encobrindo, está sendo avisado, irmão. Está sendo avisado, irmão. Não busque a ira de Deus, assim como Acã buscou. Segunda coisa que nós precisamos para que o pecado seja removido, para que o oculto seja... Nós precisamos pedir um perdão, mas para pedir perdão a Deus precisa ser sincero. Escuta, se tu não consegue vencer sozinho isso e tu não vai conseguir vencer, irmão, joelho no chão, irmão. Joelho no chão, rosto no chão, pedindo perdão, se arrependendo. Agora, se mesmo assim tu não consegue, tem um terceiro passo, irmão. Isso tudo é Bíblia. Peça ajuda de alguém. Peça ajuda de alguém. Não se... mas o que vão falar de mim? Né? Vão me julgar? Escuta, irmão. Tu tem que ter vergonha de pecar, irmão. Não tem que ter vergonha de confessar pecado. O diabo, ele usa a vergonha para te manter no pecado. O diabo usa a vergonha para manter o erro, para manter o homem no pecado, o homem e a mulher no pecado e no erro, para manter o oculto. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão falar? Eu vou perder o respeito das pessoas, eu vou perder, as pessoas não vão acreditar mais em mim. Escuta, é normal tu sentir vergonha, é normal sentir vergonha, porque tu está confessando fraquezas, tu está se expondo, está contando pecado, mas isso é necessário. É necessário, é melhor tu arriscar uma vergonha entre poucas pessoas do que tu arriscar perder tudo e ser exposto perante todo mundo, irmão. Peça ajuda de alguém. Tem oculto na tua vida? Peça ajuda. Peça ajuda. Procura uma pessoa de tua confiança, irmão. Procura um pastor, procura um líder. Senta com ele, te aconselha, mas te aconselha com pessoa que sabe aconselhar, irmão. Vai pegar um cara aí que sem fundamento nenhum, né? E também Tiago 5,16, né, vai reforçar isso, né? Tiago 5,16 vai dizer, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Irmão, não tem que ter vergonha de confessar pecado, irmão. Tem que ter vergonha de estar em pecado, irmão. Isso é que é a vergonha, irmão. Amém? Eu deixei justamente essa história aí dessa batalha de Ai, porque ela é muito, muito gostosa de aprender. Eu acho que tem, como eu falei, assim, destaques e lições de uma batalha perdida, né?
eu não poderia passar essa batalha simplesmente por passar. Ela foi tremenda e ela é tremenda, ela tem muito para nos ensinar. Tá bom, vamos encerrando por hoje, são 9 horas e 12 minutos, 21:12. Semana que vem nós temos nosso encontro 12, né, o nosso 12º encontro, 13º na verdade, porque esse aqui está repetindo. E olha só, vai ser tremendo ali o que nós vamos conversar. Né? Vamos trazer assim, uma clareza para muitas coisas, tá bem? Então, querido, hoje terça-feira, temos aí quarta, quinta, sexta ainda pela frente. Como sempre, eu abençoo tua semana, eu abençoo tua casa, eu abençoo os teus negócios, tuas finanças, eu abençoo tua família, tua saúde. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Muito obrigado, né, o carinho de todos que estiveram aí comigo aí até agora, tá bom? Que possa ter sido bênção aí esse nosso encontro, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe, em nome de Jesus.